E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Iconic Spot. Hoje um Iconic Spot sobre um quadrinista, olha aí, Robert Crumb, que é um assunto que eu gostaria de tratar já há muito tempo aqui no Iconic, né? Falar sobre quadrinhos, a gente nunca falou sobre quadrinistas aqui. E hoje eu trouxe um grande amigo, ninguém menos de que Camilo Solano. Ó, Camilão. Au! Seja muito bem-vindo. Camilo, que é um quadrinista também, independente, um dos meus melhores amigos e, quiçá, um dos melhores amigos de Robert Crumb, né, Camilo? Cara. Além de tudo, né? Além do Crumb, sou seu amigo, né, cara? Só tenho amigo estrelas mesmo, né, cara? Tô brincando. É que todo mundo que entrevista o Camilo fala, não, Camilo, é porque o Robert Crumb fez, né, o prefácio de um dos quadrinhos do Camilo, e todo mundo que vai entrevistar o Camilo fala, Camilo, e o Crumb, hein? Não, exatamente, cara. Inclusive é aqui, né, cara? Eu achei que eu tinha sido chamado pra falar sobre meu trabalho e tal. Não, vamos falar do que você sabe daquele cara lá. Vamos falar do seu amigo, Camilo. Vamos falar do seu amigo, você tem um amigo legal, porra. Não, fica tranquilo que quando falam de mim, falam o amigo do Henrique, então a gente tá na mesma, cara. A gente tá sempre às sombras. Sempre na sombra, né, cara? Tudo bem, tudo bem. E é nessa primeira imagem, então, pra dar aquela carteirada de amigo do Crumb, né, vamos mostrar aqui um quadro, né, que o Camilo ganhou do Crumb. Tá na sala de estar do Camilo. Está na minha sala de espera, de visita. Cara... sala da secretária, né? Exatamente. Mano, esse desenho eu já quis dar uma carteirada, mas também eu sempre quis saber o que. Eu nunca entendi esse desenho, porque o Crumb me mandou em 2012 esse desenho. E ele assinou não sei o que, Crumb Warriors All Me 2021, cara. Então, eu nunca ele tava muito louco, né, cara? Ele tava muito louco, cara. Daí eu fico pensando assim, se eu mostrar essa porra pra alguém, ninguém vai achar que vai achar que não é dele. Se ele morrer antes, eu não quero, pelo amor de Deus, vamos bater na madeira aqui. Mas se ele morrer antes de 2021, cara, ninguém vai acreditar em mim, cara. E daí eu já estamos registrando do futuro, aqui. Né? É, cara, é só por isso. Agora vamos passar pro próximo, eu só queria mostrar esse desenho aí. Não, mas é muito louco, né, cara? Ele é muito doido ainda, né? Isso que mostra que ele é um cara muito figura. Sequelas. Eu acho. Talvez, cara. Não, mas é legal que nesse quadro que ele te mandou, Camilo, a gente já vê muito da evolução dele, né? Principalmente comparando com esse próximo desenho, que são esses autorretratos que vão literalmente retratando as fases da vida dele, né? Então, nesse aqui que a gente tá vendo de 86, ele tá entrando na fase da meia-idade aqui, talvez, né, cara? Então, exatamente. Ele coloca até um balãozinho ali, né? Ninguém entende, sabe? Aquela coisa. É claro, como eles poderiam. Aquela coisa de sempre, né? Aquela coisa de o eterno incompreendido, né, cara? Esse é o Crumb, né? Esse é o Crumb, cara. Mas é legal falar desses autorretratos assim dele, porque além de ele ter criado muito personagem icônico, marcante, né? O maior personagem dele, ele mesmo fala que sempre foi ele mesmo, assim, sabe, cara? As obsessões dele, assim, ele como personagem, assim, é um dos caras que mais me influenciou nesse sentido também, sabe? De retratar a vida dele do jeito que era, assim, sabe? Até depois das drogas, né? Que a gente pode até falar disso, que ele foi um cara que esteve na contracultura, assim, da década de 60, mas, assim, me interessa muito a parte que ele fez depois que passou tudo isso, sabe? Que ele fez esses tipos de retratos, assim, já pode até ver uma precisão de desenho mesmo, né? Nesse de 86 mesmo, você já vê que ele tinha um cuidado, assim, com volume, sombra, essas paradas, assim, que a gente não via tanto no começo da carreira dele. E as achuras aqui, a marca registrada do Crumb, né? A gente já consegue identificar muito bem. E nesse próximo desenho também, Camilo, que é o que tornou ele famoso, né? A gente vê muito da identidade do Crumb, mas não tão forte, né? Assim, as achuras, elas parecem até um pouco tímidas, talvez. Sim, cara, pode crer. Elas têm um movimento diferente, se for pensar, né? A gente até tava em off tava falando disso, né? Que as achuras dele elas eram numa direção só, assim, era uma coisa muito
Acho que não sei se é um rolê de aprendizado, sabe? Eu Ou acho se que é. Uhum. É, né? Eu acho que é porque quando você começa a entender como utilizar as Ashuras pra dar volume e perceber que não é só a distância entre elas que dá volume e você consegue fazer as variações quase como um gradiente, né? Você simula os tons de cinza ali só com o preto mesmo, né? Uhum. Quanto mais você faz, mais você consegue explorar essas técnicas, né? E ali no autorretrato a gente viu que ele consegue cruzar, ele dá o efeito de degradê cruzando as Ashuras ao invés de só mexer nas distâncias entre elas, né? Sim, total, mano, total. Outro artista que fazia muito isso era o Sérgio Top. Agora que você começou a falar isso, na hora eu lembrei do trampo dele, mas... Ah, sim, demais. Só pra ter registrado aqui que as Ashuras dele eram completamente erradas também. Erradas, né? Erradas daquele jeito acadêmico, aspas, né? Erradas do acadêmico. Só que era super incrível, né? E esse quadro do Keep on Trucking, eu acho que é muito interessante começar por ele, né? Falar dos trabalhos do Crumb, porque mostra como ele foi mal compreendido durante a carreira toda dele, né? Exatamente, cara. Esse trampo aí era super... como é a palavra? Otimista, né? Você leu esse quadrinho, as pessoas entenderam como se fosse um quadrinho super otimista, né? E na realidade ele tava super criticando o... Como fala? O American Way mesmo, né, cara? Que apesar de tudo, keep on trucking, sabe? Que apesar do... sabe, tipo... Vamos lá, América! A nossa economia está uma droga, mas vamos lá, vamos continuar! Lá. Bem isso, assim. Ele tava sendo super irônico nisso daqui, só que as pessoas acharam que ele era um cara otimista, né? Olha que legal, o cara é legal, né? Nossa, vamos mas que chargista, né, pra frente, olha só, ele tá querendo carregar, esquecer das dores da América, né? Vamos lá, vamos junto. Crumb, você é demais. Nada a ver, né, com o que ele queria fazer. Nada a ver com o que ele queria, né, cara? Exatamente o oposto. Que menino pra frentex, né, cara? Tipo, não, nada disso, cara. Ele tava super... É interessante pra caramba isso, né, cara? Porque a gente... É legal isso também pensar, porque a gente não tem muito controle do que a gente faz, assim, né, cara? Enquanto a gente tá produzindo, a gente tem uma noção de como vai ser, mas o quadrinho tem muito disso, né, cara? O quadrinho não chega na tua função final se ele não chegar pro leitor e o leitor falar o que achou, sabe? Tipo, se você fizer um quadrinho só pra você, ele não é um... Eu acho que não chega a finalizar um quadrinho, não é um quadrinho, né? É um desenho que você fez pra você, né? E principalmente vai variar muito de como que a pessoa que tá lendo aquilo tá passando, né? Qual o momento da vida da pessoa... Isso vai influenciar diretamente na absorção do conteúdo que ela tá vendo, né? Então... Cara, com certeza, velho. Nossa, faz muito sentido isso, cara. Inclusive, as pessoas fazem várias análises e tal de obras e tal, mano, que eu sinceramente duvido se o autor pensou todas essas coisas que as pessoas... Tipo Machado, cara. Eu sei que Machado era genial, mas tem umas coisas que eu falo, não é possível, cara. Assim, do Machado eu não duvidaria, mas eu acho que... É bem isso, cara. É muito do que você sempre que você lê alguma coisa, você quer se ver de alguma maneira naquilo, né, cara? Você se procura no que você lê. Ah, sim. A gente sempre se espelha em tudo, né? Sim, então a gente faz interpretações completamente erradas das coisas, eu acho, sabe? A gente faz mesmo, né? É inevitável isso. E esse foi um caso clássico do Crumb aí, e a história continua se repetindo, né, mano? E pra continuar, a gente não podia também falar de Crumb sem falar de American Splendor, né? Que acho que foi um dos maiores sucessos dele, com certeza, né? Que foi a parceria com o Picard, né? Sim, cara, com certeza. Eu acho que... Então, na real, no prefácio desse que saiu no Brasil, do Bob Harvey, o Crumb fala que ele se arrepende de não ter caprichado tanto em alguns desenhos, assim. Ele fez meio de qualquer jeito na época que ele fez. Caramba! Pois é, cara, porque ele gosta muito, assim, daquilo lá, desse gibi. O Harvey Picard era um cara que é roteirista, né? É bom falar. Sim. Na verdade, ele trabalha num arquivista de hospital, assim. Ele era amigo do Crumb porque eles tinham um gosto de música em comum. Eles se conheceram até numa venda de discos, né? Aquelas vendas de quintal dos Estados Unidos, né? Exatamente, cara. Assim, isso diz no filme, eu não sei se realmente foi assim, mas eu acho que... mas tá no filme, é verdade, não é? É assim que funciona, não é? É assim que funciona, né? Com certeza. Mas ele não desenhava o Harvey, assim, mas ele escrevia muito bem, assim, mas o jeito de escrever dele era meio diferente do que estava sendo escrito na época, porque o Crumb estava numa linha completamente lisérgica quando eles se conheceram, e o Harvey Picard escrevia histórias sobre o cotidiano completamente ordinário dele, assim, sabe? E super intimista, né? Ele fala de coisas, por exemplo, dele na fila do mercado, né? Tem umas coisas bem simples, né? Coisas do nosso cotidiano e que ele conseguia
deixar super interessantes, né? Super interessante, cara. Tipo, histórias onde nada acontece, assim. É muito louco, cara, porque a gente tem o gosto em comum de Seinfeld, né? Que são histórias sobre o nada, assim, né, cara? E esses caras já estão fazendo esse rolê muito antes disso, assim. Não querendo dizer quem fez primeiro, mas, assim, é a mesma filosofia, assim. Só que o Seinfeld tem muito mais o rolê da comédia, assim, né? Mas o Harvey, muitas vezes, nem isso tinha, cara. Eu acho que é mais um lance da série do Louie, agora vai querendo... Tipo, acontece as coisas e... Sei lá, as coisas vão acontecendo e isso é a vida, né? A vida acontece só. Sim, exatamente. Eu acho do caralho, cara. Eu acho foda, eu acho genial. Assim, não só... Pode falar palavrão, né? Não, a gente vai vir pra tudo. Tá bom. Tô brincando, pode falar assim. Tá. Então, beleza. Então, a gente tá falando de Crumb, cara. Palavrão é o que menos importa aqui, sabe? É verdade, cara. E por sinal, a gente tá tentando fazer esse programa aqui sem mostrar muitas imagens, né? Semi-pornográficas, mas o Crumb ele era muito fã de ilustrar a pornografia, né? E ele tenta sempre colocar esse tipo de coisa nas obras dele, né? Cara, ele sempre teve essa necessidade de expor tudo que ele queria, tá ligado? Ele sentia, né? Que ele não sentia. Só o que ele queria, mas as coisas que ele sentia. Ele era uma pessoa que precisava externalizar, se não dava muito problema no intestino, né? No estômago, né, Camilo? Eu acho, dava umas gastritinhas, né, cara? Dava gastrite, né? Mas, assim, conheço alguém assim. Conhece, né? Mas eu acho que eu também conheço, viu, cara? Tá tomando um cappuccino aí, já vai dar merda depois desse cappuccino aí, cara. Mas... eu acho interessante isso, porque assim, ele realmente tinha uma necessidade de contar as coisas que ele sentia, mas não necessariamente quer dizer que são as coisas que ele achava, sabe? Tipo, não é que eu acredito nisso, mas são coisas, tipo, eu vou expor a América podre do jeito que ela é, sabe? Mas isso não necessariamente é a opinião dele, sabe? Eu acho que isso é super importante. O Crumb, ele cutuca a ferida, assim, e provavelmente doía pra ele, assim. Tem histórias que ele jogou no lixo e a Eileen, a mulher dele, que pegou do lixo e fez ele lançar, sabe? Porque ele mesmo não conseguia. Ou não concordava, né? Era só uma catarse dele ali, né? Sim, era só momentânea. Uma vomitada mesmo, assim, que é super de artista mesmo, né, cara? Ele é um artista contemporâneo, das lendas vivas ainda que a gente tem hoje, cara. Com certeza, assim, acho que isso é uma das maiores provas, cara. O Camilo é super bias, então... Mas eu posso confirmar, tá? E um outro trabalho super conhecido do Crumb também foi essa história do blues, né? Que ele quadrinizou, meio que o começo, né? Ele é muito fã de música, né, Camilo? Sim, cara. É legal também falar disso, porque essa fase do blues também já é um pouco pós-LSD, sabe? Ele tem as fases distintas, assim, ele usou muita droga na década de 60, né? E daí ele começou a meio que desencanar disso e começou a fazer uns quadrinhos muito mais... tipo, esse blues, por exemplo, ele é super histórico, assim, sabe? Ele tem uma importância histórica, eu tenho certeza disso. Porque ele conta a história dos caras mesmo, das antigas e tal. Cita Robert Johnson, cita Charlie Patton, sei lá como é que fala isso. E... cara, é muito legal. Foi o primeiro trabalho que eu conheci do Crumb quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos. Eu comprei num sebo lá em Botucatu. E eu lembro que eu fiquei fissurado, cara, porque eu tava viciado em blues, assim, pra quem curte blues, mano, eu acho que esse é uma das melhores pedidas, assim. Você já leu, Marcos? É demais, né? Eu li algumas histórias só, não li tudo, não. Ah, é muito bom, cara. Nossa, é muito da hora, assim. Mostra o nascimento da América. E conta as lendas, assim, né, meu? Conta aquelas histórias do Robert Johnson, né? Ele põe ali... cara. Ele conta... ele coloca a mística, né? Ele coloca a mística do blues, do pacto, daquelas coisas todas, assim. Exatamente. Muito legal, cara. Muito interessante. Pra quem gosta de música, essa aqui é a recomendação máxima, com certeza. A gente não podia deixar de falar, né? E aqui também, já falando desse trabalho... tem uns retratos que ele faz dos músicos, né? Esse próprio retrato aí do Robert Johnson, a gente mostra muito da técnica do Crumb, né? Sim. Que é maravilhosa, é super acadêmica, que nem a gente estava comentando antes da gravação, né, Camilo? Sim. É uma coisa super acadêmica e mostra a versatilidade do Crumb, né? Que ele consegue realmente fazer o que ele quiser com a Shura. Exatamente, com a Shura, né, cara? Que o traço torto dele é super intencional, né, cara? É uma coisa intencional mesmo, assim. Esse desenho acho que é a maior prova disso. Ele fez umas capas de discos, várias capas de disco, e são super fotorrealistas, assim, sabe? Ele fez com, acho que com guache, até não sei, então... ele, antes de mais nada, ele sabe desenhar, sabe? Ele é um puta desenhista, assim. E o desenho torto dele é proposital, sabe? Não sei se isso saiu aquela... Exatamente. O que você comentou desse negócio do traço dele ser torto, eu acho que tem muito a ver como
dele usar isso como ferramenta narrativa até, né? Não, com certeza. De você não mostrar que... Vou tá viajando muito talvez agora, mas até no American Splendor, de que a realidade ela é meio bizarra mesmo, ela é meio suja, né? Ela é meio grosseira. Sim, a gente cara. consegue fazer várias interpretações aí do traço dele e associar isso com a temática dos trabalhos dele, né? Mano, com certeza, cara, com certeza, assim, ele expõe a realidade, assim, que existem personagens bonitos dele, existem personagens feios dele, é a realidade, cara. E provavelmente a realidade dele era bem trash, assim, né, cara? Não, provavelmente não. Você assiste o documentário, né, dele, como é que chama do diretor, Marco? Se chama Terry Zwigoff. Zwigoff. Tô enchendo o saco, cara. Eu não sei como é que fala, mas mas esse documentário mostra muito que ele teve uma infância muito traumatizante, sabe, cara? Os irmãos deles completamente problemáticos, assim, pessoas... sei lá, acho... É meio assustador, né? E isso era normal, né, cara? É super normal, é o que ele passou a viver e ele tenta trazer isso pro traço dele, pras temáticas dos quadrinhos dele, né? Com certeza. E falando até em técnica, a gente trouxe até uma imagem aqui pra vocês verem como ele é versátil, né? Nesse trabalho, principalmente, ele faz completamente diferente dos últimos que a gente tem visto, né? Ele faz uma parada com pincel, com bico de pena misturado, né? A gente tava até tentando entender como que ele chegou nesse resultado, mas eu acredito muito que é pincel misturado com bico de pena, né? Então, eu acho também, cara. Isso aqui você acha que é completamente de outro artista, né? Você não... Se você olha isso aí, você não fala que é do Crumb, né? Então é muito diferente, porque até nesse desenho, cara, ele usa muito de preto, né, chapado, né, cara? E isso não é muito comum, assim, do trabalho do Crumb, né? Pra quem conhece mais de um trampo mais conhecido dele, não tem muito disso, né? Desses volumes todos de preto, assim. Isso cara, ele é muito foda, assim, nesse sentido de versatilidade. Ele meio que se fechou na caneta, assim, ele meio que escolheu essa como uma ferramenta. Essa vai ser a minha técnica e vambora. Ele até falou isso uma vez que... Pra você, Camilo? Eu não ia falar, né? Ah, fala aí. Fala aí, pô. Você trocou uma ideia com ele? Num dos papos, né? Ele falando da minha evolução no pincel, né? Porque desde a época da faculdade que eu comecei a ficar doente pelo pincel, assim, fissurado no pincel. E ele disse que ele se arrepende de não ter ficado muito no pincel, assim, e ir logo pra caneta, porque ele acha uma técnica linda, assim, só que ele acha muito difícil, e hoje é muito tarde pra ele começar, ele falou. Mas até parece. Por esse desenho você vê que, porra, né, desenha pra caralho. Ele já sabe, né, na verdade. Ele já sabe, ele só tem preguiça de molhar o pincel. Mas eu acho que ele deve usar pincel, principalmente pra fazer as partes pretas dos desenhos. Que aqui na próxima imagem, puxando, né, aqui chegando no final do nosso vídeo, eu queria até recomendar, né, o livro do Gênesis, eu não sei como é que foi traduzido isso aqui no Brasil, que é um dos trabalhos mais bonitos dele, na minha humilde opinião. E eu recomendo totalmente pra vocês que gostam de Crumb. É uma crítica, né? É uma crítica, não sei, análise do livro do Gênesis, né? Que ele meio dá uma distorcida ali em algumas coisas. Na real, Marco, na real não, viu, cara? Na real ele usou o texto exatamente como tava na Bíblia, cara. Mas pelas imagens a gente consegue... né? Então, eu sinceramente, Crumb, cara, né? É Crumb, eu acho que assim, é aquilo que a gente falou no começo, assim, depende de quem tá olhando, sabe, cara? Eu acho que pra ele, eu acho um livro maravilhoso, você também acha, né? Mas eu acho que tipo, o texto tá íntegro, assim, ele tá fazendo, e algumas vezes ele pode até ser um pouco cansativo, sabe, cara? Porque é uma leitura, é uma escrita antiga mesmo, né, cara? O primeiro livro da Bíblia, imagina, né? Então, mas sim, sempre ainda tem coisas de Crumb, assim, mas não... Eu sinto que como autor, assim, ele tem muito pouco dele, assim, nesse livro, assim. Eu acho que tem umas leves distorções, assim, mas eu não sei se as pessoas ficariam ofendidas, mas, né? Enfim, vamos falar da parte técnica. Essa parte toda preta da imagem, eu acredito que ele já realmente usa pincel, né? Pelo amor de Deus, né, cara? Não tem como, né? Não, então ele tem aquela intimidade com o pincel, só que eu acho que ele não usa porque ele não quer mesmo. Eu acho que sim, cara. Então, com o tempo, esse foi o último trabalho em quadrinhos lançado dele, e a gente nota que ele ficou um cara obcecado por desenho mesmo, assim, sabe? Ele é obcecado ele foi ficando cada vez melhor, assim, cada vez mais... cada vez melhor mesmo. Então, eu acho que ele usa tudo que... Acho que como artista, né, Marco? A gente pode dizer que tem que experimentar de tudo pra saber o que você quer, o que você não quer. Claro. Ou o que é fácil, o que não é fácil. Eu mesmo estava falando disso com você, que tô experimentando
um tipo de pintura agora diferente, ainda mais pra ver que não gosta desse tipo de pintura, sabe? Uhum. Então eu acho, assim, pro Iconic, acho interessante falar esse tipo de coisa, sabe? Com certeza, eu acho super válido você, principalmente no começo, você explorar o máximo possível de outras técnicas, sabe? Porque às vezes a gente fica naquela de, ai meu Deus, só pintura digital é o caminho, sabe? Mas às vezes não, às vezes você é uma pessoa que gostaria muito de tinta e se você não explorar, você nunca vai descobrir que você gosta muito de tinta, né? Eu sou uma pessoa que... Eu tive a felicidade de explorar diversas técnicas e eu sinto saudade até, sabe, de voltar no tradicional, mas, né, o cotidiano não me permite fazer tanto isso, mas eu gosto muito de outras técnicas tradicionais, então eu recomendo muito para as pessoas procurarem, né, para você entender até a dificuldade e as facilidades dessas técnicas. Exatamente, e isso com certeza vai complementar o seu trabalho, mesmo que não tenha nada a ver, né? Por exemplo, o tradicional, uma pintura em guache, com certeza vai te ensinar muita coisa pra você aplicar no digital, sabe? Nossa, com certeza, cara. Eu acho que é um intercâmbio muito legal. Porque é quase o mesmo processo, né, cara? De claro e escuro. No caso do guache, é escuro claro, né? Uma coisa meio... Às vezes inversa, né? Diferente da aquarela, né? Que você começa você com tem que claro preservar as escuro, partes né? claras, né? Então... E é uma coisa muito válida, até falando assim do tradicional, você conhecer o tradicional é uma coisa que você vai agradecer muito pelas layers do Photoshop depois. Exatamente, cara. Você vai entender a importância de ter layer depois. Você vai dar... cara. Toda layer nova que você criar, você vai falar assim, obrigado, muito obrigado. Não, total, cara, legal. Inclusive, a gente pode falar até do nosso professor aí, o Milton Nakata, né, cara, que muitas vezes, assim, não sei se ele ainda faz isso, mas ele usava muito Photoshop com uma layer só, né, cara, ele era tradicional no Photoshop, né, cara, eu achava muito louco isso. Eu achava muito interessante, cara, porque é estudo mesmo, é um tipo diferente, assim, de experimentar, né, cara. E o Crumb, ele é um cara que fez experimentações diversas, né? Além da própria parte técnica aplicada, assim, coisas de narrativa, né? Ele ia até pegar, por exemplo, o livro do Gênesis pra fazer, né? Pra ilustrar, mantendo um texto original. Eu acredito que isso é quase que um desafio, né? Que ele vai se colocando pra experimentar coisas diferentes, né? Como que ele pode melhorar. Então, isso são mini desafios que, com certeza, assim, complementam pra que ele se torne um artista melhor cada dia, sabe? Mano, com certeza. Isso faz muito sentido, assim. Porque, às vezes, pra você se aventurar em coisas diferentes, eu acho que não precisa ser muita coisa, né, cara? Tipo, com certeza. Você não precisa cagar no papel e desenhar com o dedo, esse tipo de coisa, sabe, cara? Não acho que não é por aí, sabe? Meu Deus, Camilo. Não, porque tem muita... Tipo, tem um experimentalismo e tem um experimentalismo, né, cara? Acho que tem dois tipos aí de escola que eu acho que... Sei lá, cara, eu acho que se for diferente pra você, já é o suficiente, sabe, cara? Eu não gosto de pagação, esse que eu tô indo pra um lado meio de chatice já, eu acho, sabe? Cara, juntar eu e o Camilo é muita divagação, né? A gente tava falando de Crumb, a gente... Enfim, vamos voltar... pra finalizar o episódio. Nossa, junta dois rabugentos, cara. Fudeu, né, cara? É o fim do mundo, assim. Vamos só recomendar, então, antes de finalizar, quem quer começar a conhecer o trabalho, a ler os trabalhos do Crumb, Camilo, quais quadrinhos que você gostaria de indicar? Além do Blues, Marco, que já foi o primeiro que a gente indicou, mano, eu acho que... O Bob Harvey, assim, pra mim também foi uma coisa, um divisor de águas, assim. Eu acho que é o quadrinho acho que é o meu quadrinho favorito, assim. Até de todos os tempos até hoje, tudo que eu já li, eu acho que Bob Harvey é o que eu mais gosto, assim. Legal. Ele conta exatamente o que eu sempre quis ler, sabe? Isso que é muito foda, assim, sabe? Então, e é uma coisa que você absorve muito pro seu próprio trabalho, né, Camilo? Então, cara, esses dias eu tava pensando justamente nisso, cara. Eu não sei... Porque, assim, eu conheci esse trabalho relativamente tarde, sabe? Então, acho que foi mais uma coisa assim... Eu escrevi desse jeito, e daí quando eu encontrei uma coisa que era parecida com o que eu fiz, eu me apropriei de vez, assim, sabe? Mas eu tenho a impressão que eu já fazia um pouco disso, provavelmente influenciado... Por exemplo, quando eu lia Akira Toriyama falando do podcast, as partes que eu mais gostava do Dr. Slump, cara, que eu lia, era a parte que o Toriyama se desenhava, o processo dele sofrendo como fazer um quadrinho, sabe? Eu adorava, ele se desenhava como um robozinho, assim, sabe? Eu gostava muito daquilo, e eu comecei a fazer quadrinho meio que inspirado por aquilo, assim, sabe? Também. Sim. Então, eu acho que uma mistura de tudo, né, cara? Mas, assim, com certeza isso definiu de vez, assim, o que eu queria fazer. O Bob Harvey, assim, mostrou que tinha um caminho pro estilo de quadrinho que eu tava tentando fazer. Que não é completamente experimental do caralho, mas é o que eu quero fazer, sabe? Que mais? Minha Vida é um gibi muito legal. Eu acho muito foda esse gibi, porque tem uma parte do gibi que chama...
eu não sei como é que chama, acho que Dirty Laundry chama em inglês, né? Que ele fez com a mulher dele, e onde eles fazem situações do dia a dia deles, só que ele se desenha e ela se desenha na história. Ah, sim. Então, ela é uma artista também, né? Ela é uma artista também, ela é uma das primeiras quadrinistas mulheres da história, assim, sabe? Se pá, ela é a primeira, não tenho certeza, não vou falar com propriedade disso. Mas ela é muito importante pro movimento, assim, sabe? E o desenho dela é muito diferente do Crumb, então, assim, pode ser estranho pra quem não tá habituado, assim, o desenho dela é mais simples, assim, né? Mas é muito legal, porque mostra... Eles fizeram esse quadrinho quando eles estavam brigando, assim, sabe? Eles estavam precisando lavar roupa suja, né? Dirty Laundry chama por causa disso mesmo, sabe? Ah, que legal! Então foi um jeito deles... Mais uma vez, eles tentando exteriorizar externalizar. O rolê, sabe? A briga, os problemas. Legal. É tipo uma... psicólogo de casal, né? Exatamente. Só que o quadrinho cara. foi o psicólogo de casal dos dois. Foi a terapia deles, com certeza, cara. Você indica o Gênesis, né, Marco? Você ainda já falou aí. Eu indico o Gênesis mais pela parte gráfica, que eu acho o melhor trabalho como desenhista mesmo do Crumb. Eu acho que é lindo de você ver, mesmo que você não queira nem ler. Que, quem me conhece sabe que eu tenho certa dificuldade assim com textos muito longos, mas pra você folhear e apreciar a arte em si, eu acho fantástico. E também tem uns documentários, né, Camilo? Que então. até que a gente citou, né, o documentário do Terry Zwigoff, que é um dos mais legais, assim, que conta um pouco da vida mesmo do Crumb, né, um pouquinho além dos trabalhos, mostra um pouco do relacionamento dele com a esposa, esse tipo de coisa que eu acho muito interessante, a parte da vida do Crumb. A gente não se apegou tanto à vida, assim, porque meio que todo mundo já fala sobre a vida do Crumb, então a gente quis trazer um pouquinho do trabalho dele aqui, né? Com certeza, cara. Acho que foi legal de fazer. Então eu acho que sim, porque acho que tem muita coisa pra falar do trabalho dele, né? A gente nem passou pela fase psicodélica dele e tal, mas eu acho que sim, acho que o que a gente vai falar aqui de desenho, né? Acho que é mais importante, assim, né? Nesse momento agora é falar disso, né? Nesse caso. Porque ele teve uma relação muito conturbada com o irmão dele também, sabe, cara? Ele só começou a desenhar porque o irmão dele forçava ele a fazer quadrinhos, sabe? Ai, que louco. Mano, é muito louco isso, né, cara? Se for pensar, mano, é surreal pensar que o cara fazia quadrinho forçado, assim, sabe? Nesse documentário, inclusive, ele ainda fala que às vezes ele tá desenhando uma história e ele fica imaginando se o irmão dele aprovaria o que ele tá fazendo, sabe? Ele meio que Caramba. Cara, é uma coisa assim, muito... paranoico, assim. Ele é um cara... Ele, em essência, é um cara paranoico, né? Paranoico, levemente perturbado, mas a gente ama ele, né? Então fica aí a nossa recomendação de Robert Crumb. Por favor, maiores de 18 anos, pra quem for procurar, assim, os quadrinhos mais hardcore dele. Exatamente. Mas é isso, fica a nossa recomendação aqui. Muito obrigado, Camilão, por você ter participado. Eu falei que ia ficar um episódio legal, você não acreditou, mas tudo bem. Muito obrigado, cara, de ter vindo aqui. Imagina, Marco, foi um prazer imenso, cara. Apesar de não ter sido pra falar da minha obra, né? Mas tudo bem. Olha né, aí. Vamos falar do meu amigão aí, então, né? Tudo bem. Não, cara, foi um prazer. Eu já tô ouvindo o Iconic já faz um tempo. Sou muito fã do Elcio. Os caras não conhecem o Henrique. O menino careca lá que faz com você, né? Nada a ver. Elcio. Elcio, abração, hein? Não, cara, massa, eu gosto muito de você sabe disso, a gente é muito amigo, já faz tempo, já conheço você antes de tudo, antes da sua fama, então legal ver você crescendo aí, você pode contar comigo pra qualquer coisa, cara. Eu também, é uma honra aqui ter um maior expoente do quadrinho, né, independente aqui do Brasil no nosso esporte, pra falar, né, do melhor amigo dele, do Robert Crumb. Então, poxa, é uma honra. Muito obrigado pelo seu tempo, né, de ter cedido aí 30 minutos da sua agenda pra gravar aqui com a gente. Tudo bem, cara, tudo bem, faz parte. Agora eu vou voltar aqui pra minha obra, continuar a minha obra-prima aqui. Então, gente, quem não conhece o Camilo Solano, por favor, acompanhe o trabalho dele aí nas redes sociais, acho que no Instagram, né, no Facebook também, comprem os quadrinhos dele, e é isso. Pode crer, mais no Instagram mesmo, no Face, mas Instagram acho que Instagram é mais legal, cara. Manda scrap lá e é isso aí. Exato aí. Valeu aí, mano, valeu demais, cara. Valeu, Camilão, valeu, gente, um abraço e até semana que vem.